Provérbios 23, 1. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Põe uma faca à tua própria garganta, se estiveres com grande apetite. Não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Na Nova Almeida, aqui na NAA, está escrito assim: quando você se assentar para comer com um governador ou governante, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Se eu pegar aqui o que está escrito, palavra de segunda, veja como que as coisas elas vão se encaixando. Como as coisas elas vão, uma vai, preparando para a outra. E todas são um preparo para aquilo que Deus tem conosco. Não é aquilo que Deus tem para nós, é aquilo que Deus tem conosco. Por quê? Qual que é a diferença? O que Deus tem para mim, tem coisa que Ele vai fazer, tem coisa que Ele vai operar. Mas tem coisa que Deus tem comigo, quer dizer, tem coisa que Deus está me preparando para eu pensar daquela maneira, para eu falar daquela maneira, para eu agir daquela maneira, ou para eu parar de agir de uma maneira que não o está agradando, e assim dar condições a Ele, dele operar, dele abençoar, dele fazer na minha vida o que só Ele pode fazer. Quando a gente vem aqui para Daniel, capítulo 1, está assim, ó. O rei, no 5, o rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir o rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias. Está aqui os nomes. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes, que foram os nomes novos, depois no 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo o quê? As iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Até aqui está bom, depois a gente continua se for realmente necessário. Nas duas palavras aqui nós temos, talvez, tem iguaria em uma e tem iguaria em outra. O que é uma iguaria? Uma comida muito boa, uma coisa diferenciada. É algo que a gente vê e com certeza vai desejar, porque aquilo é desejável, aquilo é algo bem preparado, é algo com ingredientes especiais, é algo com, ali, para alguém que esteja num nível superior comer. Então, nas duas situações aqui, nós temos alguém, o Salomão falando na sua fase, soberana, aquela fase dele que ele tinha sabedoria e usava a sabedoria para construir.
quando ele usava a sabedoria para o reino, para aquilo que estava diante dele, que foi colocado como seu propósito, que é o livro de Provérbios, porque depois ele foi caindo, né, em decadência, continuava com a sabedoria, mas não adianta eu ter sabedoria e usá-la para um propósito que não é o meu, que foi o caso do Salomão. Mas nessa fase que o Salomão estava, né, em alta, estava bem, ele disse, quando você se assentar com uma pessoa importante, uma autoridade, um governador, presta atenção em quem está diante de ti. Então aqui eu quero abrir esse quem. Isso aqui fala de oportunidades que todos nós ou temos, ou tivemos, e aí não dá mais para voltar nelas, né? Então vamos nos ater ao que nós temos e ao que ainda nós teremos. Ah, mas eu nunca me assentei com um governador, com um presidente, com um governante, com um fulano. Não é quem apenas, isso aqui não é só, não está falando apenas de pessoas, se você vai literalmente sentar na mesa com um governante. Mas isso aqui está falando de oportunidades amplas para a sua vida. Então, a que você deve se ater aqui? Governador, autoridade, governante, comida na mesa, quem é mais importante? O governador, a autoridade, o governante ou a comida que está na mesa? Quem é mais importante, gente? Hã? É só continuar a hora que vocês responderem só. Agora eu não tenho pressa. Quem é mais importante? O governador, a autoridade. Mas quantas vezes, né, nós, quando paramos e começamos a ampliar essa palavra, a gente pode lembrar de situações que, em vez da gente se ater, prestar atenção, como está escrito, ao que eu estou vivendo, quem está diante de mim, qual é a porta que foi aberta, qual é a oportunidade que eu tenho aqui. Aqui ele diz, se está com autoridade, presta atenção em quem está diante de você. Põe uma faca à tua própria garganta. O que é essa faca? Aqui estava falando de alguém que poderia, ou que, né, provavelmente viveria aquele tipo de situação a primeira vez na vida. Né, de estar numa mesa com tanta coisa boa, tanta coisa interessante, tanta coisa agradável, tanta coisa bonita para comer. E tem gente que vive isso aqui uma vez na vida e não vive nunca mais. Por quê? Porque estragou a primeira. Porque falhou na primeira. Porque desperdiçou a primeira. Tem gente que, se fosse literalmente, antes de ouvir essa palavra, de entendê-la e de colocá-la em prática, perderia. Por quê? Tem gente que se envolveria. Ah, não, eu tenho que comer o que tem nessa mesa, porque eu nunca vi isso. Não sei. Ó a mentalidade. Não sei se eu vou ver isso aqui de novo. Não sei se eu vou ter isso aqui de novo. E aí você busca na infância, talvez porque não tive, talvez porque nunca vi, talvez porque nunca comi. Mas toda situação grandiosa, ela traz consigo, sim, algumas coisas acessórias. Algumas coisas que até elas agradam, né? Mas não podem, diga, não pode, ser o foco. Se eu pegar a história do Daniel e dos 3 jovens, o Misael, o Ananias e o Azarias e o demais aqui, o Misael, o Ananias e o Azarias, se a gente pegar a história deles, foi Deus que deu sabedoria. Foi Deus. Mas vamos imaginar aqui como é que acontecia. Sempre é importante que a gente imagine
para entender como é que foi a atitude das pessoas, porque tem coisas que a Bíblia tem o detalhe do detalhe, e tem coisas que a Bíblia fala assim, a história de 20 anos em 4 linhas. É ou não é? Então aqui fala de um período de anos, em um capítulo. Então vamos pensar numa coisa aqui. Para aqueles exilados, e não eram só aqueles 4 hebreus, eles tinham o dia inteiro de aula, de instrução, de ensinamento, de aprendizado da cultura, conhecimentos gerais, e tinham no dia eles tinham um momento de parar e comer tudo que tinha na mesa do rei, inclusive o vinho real. Esses 4 decidiram não se contaminar com aquilo que era impuro. Diga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o amor a Deus ele está acima dos teus interesses, quando você teme a Deus, ou seja, eu não quero que na minha vida tenha nada, eu não quero dinheiro na minha vida que não venha de Deus, eu não quero uma pessoa na minha vida que não venha de Deus, eu não quero estar num lugar que Deus não esteja comigo, eu não quero participar de conversas que Deus não se agrade, eu não quero ter comigo algo que Deus reprove. Isso são provas de fé de quem ama a Deus, está entendendo? Porque Deus não quer ver assim um coraçãozinho, eu te amo, Deus. O que é isso para Deus? Nada. Não adianta eu pegar uma música que fala assim, te amo, Senhor, te amo, 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 e eu estar mantendo na minha vida coisas que eu sei que Deus reprova. Que amor é esse? É aquele mesmo amor do marido dar um beijo na esposa antes de sair de casa para trabalhar. Te amo, bem, seu amor na minha vida. Sai, fica com outras, mas quando chega, traz uma rosa, diz que ela é o amor da vida dele. Esse é o amor que alguém quer viver com o cônjuge ou não? Hã? Lógico que não. Você não quer, talvez você fale, eu quero tudo. Mas entre uma coisa e outra, eu prefiro o comportamento da pessoa, a fidelidade da pessoa e a atitude correta da pessoa do que ela me diga, que ela enche os meus ouvidos de palavras, como diz a Bíblia, lisonjeiras. Então, se eu amo a Deus, aí todas as coisas cooperam. Porque vamos lá, vamos pensar numa coisa que eles, além do que Deus acrescentou, porque está escrito que eles ficaram 10 vezes mais sábios e mais instruídos. Eles não foram 10 vezes mais instruídos, mas eles ficaram 10 vezes mais instruídos. Quer dizer, eles receberam a mesma instrução que todos os demais, mas estavam 10 vezes mais instruídos, porque Deus acrescentou a eles aquelas medidas sobressalentes. Mas vamos pensar numa coisa aqui, que a atitude deles, qual foi a atitude? Disciplina. Disciplina na decisão certa. Porque ali eles precisavam se destacar. Como na vida você precisa ter a gente precisa ter esse brio. O crente precisa, nós precisamos começar a contagiar as pessoas. Os cristãos precisam contagiar outros cristãos com esse brio que é da Bíblia, esse brio que vem da palavra, esse brio que vem de Deus para nós, como tinha esse brio aqui, ó. O que é esse brio? Esse orgulho bom. Esses 4 jovens, não vou ficar aqui, eu não vou ser mais um. Você não pode aceitar ser mais um onde você está. Quem está ouvindo isso aqui? Se você é o faxineiro da sarjeta, sabe a pessoa que vai varrer a sarjeta ali, o gari? Você não pode aceitar ser mais um. Onde você passar ali, tem que estar mais limpo. Tem que estar organizado. Teu material, tua ferramenta, o teu carrinho de lixo tem que estar melhor que o dos outros.
Que diferença isso vai fazer? Quem vai ver isso? Você vai ver. E é a partir do que você vê e crê, que você vai estabelecendo as coisas na sua vida. E você não sobe uma escada do primeiro e pula para o último degrau. É degrau por degrau. É ou não é verdade? Então, o que você vê, que você faz, produz, onde você trabalha, o que você realiza, se você vê que podia fazer melhor e não faz, esse é o teto da tua vida. Está entendendo ou não? Vou te dar um exemplo. Olha para cima. O que você está vendo aí? Hã? Precisa aumentar? Hã? Para você aí, precisa aumentar? Hã? Não, né? Por quê? Você está batendo a cabeça nele? Hã? Quando você ergue a mão assim para adorar, oh meu Deus, amém. Está batendo sua mão nele? Alguma vez essa altura te atrapalhou para alguma coisa? Para que a gente precisa aumentar então? Precisa aumentar? Não. Está bom nessa altura. O ar-condicionado está baixo, quando tem que gelar, gela, já tem a acústica. Mas, vamos lá. Quando a gente estava na Celso Garcia, quem ficava debaixo da laje lembra disso. Se alguém levantasse a mão, pegava. É ou não é? Então aquilo começa a te despertar, essa altura não está boa. Você tem duas saídas, ou você aumenta a altura, ou você abaixa o braço. Ou você encolhe. Ou você se diminui. Então quando você vê que algo pode ser melhor na tua vida, eu podia dar mais aqui, eu podia fazer melhor esse trabalho, eu podia colocar mais qualidade, eu podia organizar isso aqui, eu podia arrumar isso aqui, eu podia fazer isso aqui, eu podia usar esse tempo de uma boa forma, e você não faz, você está colocando aquilo como seu teto, é como se você estivesse estabelecendo, eu vou ficar daqui para baixo. E tem gente que estabeleceu esse teto há muito tempo e precisa agora quebrar esse teto. Não é porque você trabalha ali, por exemplo, como um gari. Eu estou falando gari não que seja algo indigno, não. Mas você não vai ver ninguém dizendo que quer se formar alguém que, quando é pequeno, sonhou em ser um gari. É ou não é verdade? Não sonhou, não quer. Então, às vezes, está passando por aquele período, mas não é o que quer para a vida toda. Então, isso vai desde o mega empresário que está vendo que pode expandir seu negócio, que tem campo, que tem oportunidade, que tem conhecimento de área e que tem ali a chance de fazer aquele investimento, seja formar gente, seja investir o capital que ele tem, seja fazer um aporte em algo que ele está vendo que está parado. Por que não faz? Porque não parou para ver, para receber? Não, eu posso ir além. Porque não tem esse brio mais. E o nosso brio, esse orgulho bom, não pode ser baseado em motivação. Porque motivação é igual que eu disse que é frase de efeito, é anotação de frase bonita que você posta em rede social, vai ter uma meia dúzia de joinha lá, não. A gente tem que viver por convicção. Isso aqui é bom, isso aqui é o que eu devo fazer, isso aqui é o que Deus tem para mim. Estou dentro. Então, esses 4, uma coisa que eles contribuíram e muito, é que, diferente da maioria, qual que era o ponto alto do dia de cada um daqueles outros jovens? Qual que era o ponto alto? Qual que era o momento diversão? Qual que era o momento prazer? Qual que era o momento? Hã? Não desses 4, estou falando dos outros. Tirando o Daniel, Azarias, Ananias e Misael, qual que era o ponto alto do dia deles? Hã? A comida do rei.
Se coloca na situação. Porque tem gente que às vezes fala assim, eu não sei por que eu não cresço, eu não sei por que eu não avanço, eu não sei por que eu não estou melhor. Está aqui, ó, eu te digo. Todo mundo está lá, sendo formado, precisando conhecer, aprender. Eu não sou babilônio, não falo essa língua. Não sei a cabeça ainda do que esse cara, esse rei aí, Nabucodonosor, o cara que dominou o mundo. Eu não sei como ele pensa. Mas ele quer que eu saiba. Ele tanto quer que ele quer que eu coma o que ele come para ver se fica igual a ele, que beba o vinho que ele bebe para ver se fica igual a ele, saber o que ele sabe para ficar igual a ele, porque a cabeça dele era uma cabeça expansiva. Eu não quero ser eu quero ter um monte como eu, que me ajuda a ampliar ainda mais o meu império. Uma visão expansionista mesmo, dominadora. Né? E se eu for eu vou ter uma conquista. Se eu for 2.000, eu vou ter outro tipo de conquista. Não era um homem inseguro. Um homem seguro. Eu quero que saibam o que eu sei para fazer o que eu faço e estejam debaixo da minha liderança. Então, esses 4 jovens hebreus, liderados por Daniel, primeiro tomaram uma decisão voltada para o espiritual. Sim, a comida da mesa do rei é impura para nós. E não era pelos ingredientes, mas era pelo conteúdo espiritual. Aquilo certamente era feito, pode ver que tudo lá tinha nome de Deus. O fulano do Deus Mercúrio, o fulano do Deus Lua, o fulano que é o protegido do Deus Sol, o fulano, enfim. O predileto de Nebo, tal, enfim. Então eles, quando perceberam isso, tem coisa que não dá, eu não mando no Nabucodonosor, eu não mando no meu encarregado, mas isso aqui é o que vai entrar no meu corpo. Isso aqui é o que vai entrar na minha vida, isso aqui eu decido que não. Eu não vou tocar. Então agora eu vou buscar Deus, para Deus me ajudar a manter esse compromisso. E a Bíblia diz, eu não vou ler toda a passagem, mas a Bíblia diz que eles foram favorecidos pelo encarregado, que aceitou a proposta que eles fizeram a princípio, deixa nos 10 dias separado desses alimentos, comendo só vegetais e água, e depois olha para nós. A conclusão que você tirar, siga ela. E essa conclusão foi muito boa. Mas, não só naqueles 10 dias, mas depois daqueles 3 anos, eles ficaram muito melhores em saúde, em aparência e principalmente no que importaria para o futuro deles, que foi o quê? Sabedoria e instrução. Vai dizer, Deus abençoou, só que nós somos cooperadores de Deus. Imagina que enquanto todo mundo ficava pensando no ponto alto do dia, porque a gente tem essa tendência, gente. A gente pensa no quê? Na parte melhor do dia ou na parte pior? Na melhor. Por exemplo, eu sei que tem gente agora, eu podia até ter feito isso, mas eu não me organizei, também seria uma maldade, né? Eu não vou fazer isso, não. Eu poderia ter pedido aqui para o pessoal da lanchonete, no horário desse culto, pegar assim e colocar aquela televisão de cachorro, né? Assar um frango lá, deixar do lado da porta e colocar um ventilador aqui soprando para dentro da igreja o cheiro. Vocês estariam pensando em que agora? No frango assando, né? Ou seja, nossa, que cheiro é esse? Meu Deus, eu quero comer. Meu pai, eu quero comer. Então imagina, e não tem como a gente pensar diferente, que os demais jovens, quer dizer, os outros que não amavam a Deus, que não tinham aquele compromisso espiritual, que não impuseram sobre si, que não foram ali diligentes, que não foram, eu repito, você precisa de uma resiliência com você mesmo, e essa é a primeira resiliência que a gente tem que adotar, como Daniel adotou aqui, a princípio, como uma decisão. Eu vou ser resiliente. Contra quem? Contra o quê? Contra qual guerra? Contra a guerra que já existe na minha mente. Deu
pender para aquele lado, de eu me inclinar para aquilo que eu sempre fiz, de eu me limitar a apenas uma coisa que vai durar momentos. Então imagina todo mundo antes desse momento do almoço, ou sei lá se era o almoço, se era o café, não sei qual que era o momento da refeição deles, mas enquanto os outros já estavam pensando e eles se fartavam daquela comida, a mente dos demais estava no quê? A mente do Daniel, do Azarias, Ananias e Misael estava em quê, gente? Estava em aprender o que eles estavam ouvindo. Está entendendo? Porque Deus estava no coração deles, com a obediência. Porque a gente não pensa em Deus. Quando você está ouvindo uma matéria, você está aprendendo sobre matemática, você está pensando em quê? Você está aprendendo o idioma da Babilônia, você está pensando em quê? Mas se você está aprendendo o idioma da Babilônia e tem o cheiro do frango assado, você vai pensar em quê? Porque aquilo você sabe que vai te dar prazer. Aquilo, meu Deus, a hora da comida. Meu Deus, o que será que vai ter hoje na mesa lá do Nabucodonosor? E aquele vinho, hein? Já pensou? Olha, está salivando na boca, aquele vinho. Quando eu tomo aquele vinho, e outra. A pessoa toma vinho, ela já não é a mesma. É ou não é verdade? Então aí você vai falar assim, mas foi Deus que deu a sabedoria para eles, ou foram eles que tinham a mente ali aberta para aprender o que ninguém estava conseguindo aprender por estar focado na comida? As duas coisas. E isso vem de Deus. Porque nós damos a Deus algo que Ele potencializa. Deus potencializa, porque quando nós oferecemos algo a Ele, Deus multiplica o que nós oferecemos a Ele. É igual quando a gente pega a semente, em vez de comê-la, a gente planta. Você podia pegar uma semente e comer, mas quando você pega ela e planta, ela vai germinar, ela vai nascer, crescer e dar frutos. Daqueles frutos você vai tirar aquela semente de volta e você vai ter muitas outras. É assim ou não é? Então, quando você tem uma atitude que a palavra te ensinou, que você diz não para você, não. Como que é esse não? Não, não é momento disso. Não, não é momento de eu fazer isso. Não, não é momento de eu comprar isso. Não, não é momento agora de eu me envolver com isso. Vamos voltar lá agora para o Salomão. Quantas pessoas que já tiveram em oportunidades. E aqui eu posso abrir um leque infindável. Quantas pessoas que quando estavam no começo do negócio delas, em vez de elas pegarem o que elas estavam recebendo, o capital que estava entrando, em vez de pegarem os clientes, fidelizarem aqueles clientes, em vez de pegar seus voluntários, seus cooperadores, seus colaboradores, investir neles, em melhorar o nível, em manter o foco. Qual o foco? Em quem está aqui comigo, governante, autoridade. Ah, mas não é pessoa. Não, é o negócio, é o projeto, é a expansão, é o crescimento, é até onde eu posso ir. Quantos que no começo, você viu isso direto, até hoje? O primeiro salário que entrou, que não foi bem administrado, a pessoa saiu fazendo compromisso. O primeiro dinheiro que a pessoa recebeu da empresa, em vez de ela reinvestir na empresa e potencializar a capacidade dela, manter o foco dela, não, agora não é hora de eu comprar carro, não é hora de eu comprar roupa de marca, de grife, não é hora de eu comprar casa, não é hora de eu comprar para mim. Eu estou diante da autoridade, eu tenho que manter o olhar na autoridade. Eu tenho que manter o olhar no projeto, eu tenho que manter o olhar na oportunidade e não na comida. A comida aqui significa acessório. É aquilo que você só tem acesso por conta de quem? Da autoridade. Mas se eu me ater, como ele fala aqui, se eu prestar atenção na comida, me encher da comida, e não aproveitar a oportunidade com a autoridade, eu vou sair de lá cheio de comida. Mas se eu nunca mais estiver com aquela autoridade, nem o que a autoridade podia fazer e nem a comida eu vou ter mais.
E a gente vê isso demais acontecendo, são as pessoas não controlando seus impulsos, suas vontades. Elas ainda sem visão espiritual, deixa eu entender qual é o tempo. Vamos voltar lá na tribo de Issacar. Qual é o tempo da minha vida? É o tempo agora de eu me esbanjar da mesa aqui do governador? Não, agora é o tempo de eu ouvir o que ele tem para falar comigo. Agora é o momento de eu prestar atenção no que ele espera de mim. É igual José. José, quando foi chamado, fez a barba, porque era a cultura do Egito, se apresentou diante do rei, e ali ele aproveitou a oportunidade dele diante do rei do Egito, o faraó. Ele não estava preocupado ali em agora falar do que aconteceu com ele, do Potifar, ou em comer, ou se aproveitar de alguma coisa daquele palácio, não, depois ele teve aquilo para sempre. Porque ele não tirou, ele acrescentou ao faraó. Ele não quis receber dele, ele deu a ele. Ele deu paz para aquele homem, ele deu segurança para aquele homem, ele deu instrução para aquele homem, ele deu do que ele tinha. Quando você tem a atitude de você tirar, de você pegar o que é de alguém, naquele primeiro momento que você está com alguém, você perde a oportunidade de fazer uma semeadura naquele lugar, naquela situação, naquela empresa, naquele cliente, naquele negócio. E aí quando você precisa de colheita, você não plantou para colher. Quem está entendendo a palavra? Essa palavra, essa semana e esse mês de outubro, isso aqui para nós é preparação. Porque como a bispa falou, não está dizendo se acontecer isso na sua vida, não. Está escrito, vai acontecer ou já está acontecendo. E qual está sendo a tua postura? Está preocupado em gastar, em comprar, está preocupado em se encher aí, encher o seu pandu aí da comida que está na mesa do rei? Ou você está atento que essa oportunidade deve ser aproveitada com o foco certo, a atenção certa, com a atitude certa? Você tem que ser o teu maior colaborador, o maior cooperador da tua vida, da tua empresa, da tua imagem, da qualidade do que você está entregando, se é um serviço, se é um produto. É igual Daniel e os 3 jovens. Eu não tenho dúvida de que eles aproveitavam melhor as aulas, as instruções. Por quê? Porque eles não estavam focados na comida como os outros estavam. Porque eles não tomavam vinho, o vinho altera, a gente tem que tomar cuidado. Para mim, isso é muito importante falar sobre isso. Cuidado com o que você tem pegado, tomado. Eu não falo só de tomar, de beber, de usar alguma substância, eu nem vou entrar nesse assunto. Isso aí para mim é uma coisa que, se a igreja não pregar sobre bebida, cigarro, droga, isso não precisa ser pregado. Isso já é implícito já. Isso até o Ministério da Saúde prega. Não precisa o Ministério Mudança de Vida pregar o que até o Ministério da Saúde prega. Precisa? Não. Então nem vou falar aqui de você tomar vinho, cerveja, cachaça, conhaque, uísque, que isso altera a capacidade que você tem de raciocinar, de pensar, de tomar atitudes boas, corretas, de usar um entorpecente. Isso eu não vou nem falar. Mas vou falar de coisas que talvez você pega para você, que isso altera. Altera a tua capacidade, a capacidade da tua empresa, compromete a qualidade. O que seria isso, Anderson? Sabe aquelas coisas que a gente coloca na vida, você coloca dentro da tua empresa, para ajudar alguém, você abre, faz concessões e altera. Está alterando. E isso, cada um tem que pegar para a própria vida. O que está vivendo que você pegou? Eu penso muito que tem a ver com isso. Você aceitou algo, você permitiu, colocou dentro aí da tua casa, da tua empresa, no teu negócio, e você está vendo que está comprometendo
a qualidade das coisas, está comprometendo o teu tempo, você não está conseguindo fazer o que fazia antes, porque você assumiu isso que não era para ter assumido, você permitiu algo, sabe, naquela ideia, vou baratear, vou diminuir custo, mas você não está só diminuindo o custo, você está diminuindo a qualidade, você está perdendo clientes, você está perdendo negócios, você está perdendo tudo. Para mim, igual quem tomava o vinho depois ia participar da aula. Imagina você tomar vinho, um cálice que seja, vai lá e senta na carteira ali para assistir uma aula. Como é que vai ser essa aula? Como é que vai ser essa aula? Vai ser boa? Vai ser aproveitada? Ah, não, porque eu deixei o fulaninho aqui, colocar o negócio dele aqui, e o negócio dele está afastando os teus. E o favor que você fez para ele está tirando. Ah, não, eu peguei agora esse outro negócio para fazer, para ver se aumenta o meu rendimento, mas está comprometendo a tua atividade principal. Ah, mas está entrando um dinheiro, mas você está perdendo nome, está perdendo credibilidade, está perdendo qualidade, isso não pode. E aí eu faço o quê? Coloca a faca aqui, ó, na garganta. Lembra que eu falei? Agora há pouco. A resiliência que a gente tem que ter, primeira, é com quem, gente? Comigo mesmo. Eu tenho que ser resiliente para aquilo que eu tenho vontade, para aquilo que está me tentando, aquilo que é tentador, que parece até que vai ser agradável, que vai ser prazeroso, e às vezes até que parece que vai me trazer resultado imediato. Só que às vezes o resultado imediato compromete o resultado muito melhor a médio e longo prazo. E essa é uma decisão que alguns, eu penso que a palavra assim clarifica de tal maneira que parece a luz do meio-dia. Olha, eu entendi, eu estou tendo resultados imediatos, mas que comprometem os resultados que eu sonhei, os resultados, a credibilidade, o meu nome como um profissional, como uma liderança a médio e principalmente a longo prazo. É o caso dos 4 jovens. Eles podiam comer, mas seriam como os outros. E eu creio que pelo que eles sabiam, eles nem seriam e nem teriam o resultado que os outros teriam. Porque a consciência não permitiria. A consciência nunca deixa de ser um filtro de aprovação de Deus para nós ou de reprovação. Tem coisa que você pode até ver os outros fazendo, os outros pegando para si, os outros adotando para a vida deles e aparentemente funcionar. Mas quando você sabe que aquilo Deus reprova, que aquilo não faz parte do que Deus tem com você, e você tenta fazer igual aos outros, para você nem vai funcionar. E enquanto aquilo estiver na tua vida, aquilo vai trazer peso, vai trazer perdas, vai trazer destruição, vai trazer atraso, ou seja, vai gerar atraso, né? Vai impedir que coisas prossigam, cresçam, prosperem, por conta da consciência. Tem coisa que não adianta um cristão falar, não, mas todo mundo faz. Eu não sei o que todo mundo sabe, Deus não me dá mais para eu fazer menos. Diga, Deus me dá mais para eu dar mais, para eu fazer mais. Ele não te dá mais para você fazer menos. Tem que cair por terra essa mentalidade de que Deus vai me dar, só para eu receber. Não, Deus dá para a gente dar mais. O Daniel sabia mais para ele ter uma atitude mais diligente do que os demais, para ele ser mais resiliente do que os demais, e ele foi. Graças a Deus, funcionou para ele ou não? Vai funcionar para você também. Amém? Mas esse amém, se não tiver atitude, não é assim seja. Por quê? Quem aqui que fez isso tudo? Foi Deus ou foi o Daniel e os 3 jovens? Quem que fez? O Daniel e os 3 jovens.
Eles é que ficaram longe do vinho real e longe das iguarias. Não é para mim, mas é bom, é gostoso, é agradável, é prazeroso. Aspira aí, sente o cheiro do frango assado ali, ó. Opa, não é para mim. Agora é momento da palavra, de eu aprender, de eu crescer. É momento de eu investir. Você está conseguindo pegar? Nós também vivemos e passamos por isso. Ganhei um dinheiro, a engrenagem está girando. Vou comprar o carro que eu sonhei. Opa! Será que é o momento? Será que é isso que eu tenho que fazer agora? Será que foi para isso que Deus me abençoou agora? Será que foi para isso? Dentro da palavra que eu tenho ouvido, dentro da instrução de Deus, esse é o momento de eu fazer isso? Talvez seja. Mas e se não for? Eu vou ser resiliente contra a minha carne, contra o meu desejo? Quantas pessoas que a gente vê que hoje era para estar em outro patamar, mas não conseguiram colocar a faca na garganta. Não é o momento disso. É momento de eu estar atento ao que a autoridade está falando, espera de mim, quer de mim, para eu corresponder. Diga corresponder. Diga, Deus tem dado visão, condição, revelação, para eu corresponder. Se você não está correspondendo, não é culpa de Deus. Ele tem dado o que você precisa. Deus tem feito pessoas sentarem na mesa do rei. Não é nem na mesa do governador. Mas tem gente que, em vez de estar atenta à reunião com o governador e o rei, está mais atenta às iguarias. Está mais ocupado em se encher das iguarias do que em corresponder ao que o momento que Deus lhe proporcionou exige. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você já fale com Deus, Senhor, me ajuda a corresponder. Eu não quero perder portais abertos, eu não quero ver janelas fechadas, eu não quero sair dessa reunião com o rei, com a autoridade, com o governador, eu não quero deixar essa reunião sem aproveitar a oportunidade. Me ajuda. Se eu não estou vendo algo, me mostra. Se já cauterizou na minha mente, se eu já me tornei uma pessoa hedonista, que vive só para o prazer do momento, me ajuda, Senhor. Porque eu não quero perder essa oportunidade. Eu não quero perder essa oportunidade. A oportunidade que o José teve, aproveitou ela. Ele foi para aquela reunião com o faraó e saiu melhor dela. Ele não saiu apenas com o estômago cheio. O Daniel, naquele período que ele teve de aprendizado, ele não saiu apenas podendo dizer, eu comia na mesa do rei, eu bebia do vinho real, não. Ele saiu 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais instruído, porque ali ele aproveitou. E não foi só o que Deus deu a ele, mas o que ele pôde aproveitar, aprender daquela cultura, daquele idioma, daqueles conhecimentos gerais. Ele foi resiliente contra os desejos, ele foi resiliente com o estômago dele, contra a mente dele, sabe aquele momento que a gente quer às vezes folgar um pouco, deixa eu tomar um vinho, não que nós tomamos vinho, mas na época era o que havia. Eu vou tomar vinho, vou dar uma relaxada, eu vou sair agora, vou me divertir, agora eu vou me entregar a esse prazer. Qual é o momento que você está vivendo? Qual é a ocasião, a oportunidade que Deus coloca diante de você, que Deus coloca você diante dela? Qual é a tua atitude? Se você estava caminhando errado, se você estava aproveitando de forma
equivocada, se reposiciona agora e pede para Deus te ajudar nisso. Senhor, me ajuda com esse foco, porque eu me distraio facilmente. Eu não me envolvo com um projeto, eu me envolvo com os resultados. Eu pego o dinheiro e gasto. Eu me farto das iguarias da mesa do rei. Eu não ponho minha atenção ao que ele está falando, esperando, exigindo. Eu já tive, Senhor, oportunidades lá atrás que eu não aproveitei, que eu não fiz, eu não correspondi. Depois por que não me deram mais? Seja sincero consigo mesmo. Quantos que dizem que nunca mais foram chamados, que nunca mais foram ali, nunca mais me deram isso na minha mão, nunca mais colocaram, às vezes a gente vê isso na igreja, nunca mais colocaram tal coisa na minha mão, nunca mais me deram isso para fazer. Por que não deram? Porque quando foi para a sua mão, olha o que você fez. Olha como você agiu. Tem gente que a pior coisa que fizeram com ela foi dar autonomia a ela, porque quando ela teve autonomia, ela fez a pior coisa. Ela teve a pior decisão, ela conduziu da pior maneira a autonomia. Eu falo isso para pessoas, algumas. A bênção na sua vida é você ter quem te lidere, porque quando você se lidera, você se arruína. Eu vou ser liderado a vida inteira. Se isso é bom para você, assume essa posição, porque é bênção. Tem gente que precisa se situar. E, inclusive, quando se situar, vai ser abençoado. Vai crescer, vai prosperar. Nem todo mundo aceita, recebe e aproveita o treinamento. Aqui a gente tem 4 que se destacaram entre milhares. E essa estatística ainda é muito positiva. Porque tem um tipo de estatística que é 1 para milhões. Aqui é 4 para milhares. Eu não sei exatamente quantas pessoas concorriam, estavam na mesma condição de Daniel, Ananias, Azarias e o Misael. Mas esses 4 se destacaram. Mas eles não se destacaram só porque Deus abençoou, porque Deus os levantou, não. Diariamente eles correspondiam. E a gente primeiro corresponde com Deus no espiritual, no amor, no temor de Deus, e aquela força nos dá habilidade, nos dá resiliência, nos dá entendimento para resistir e para corresponder na vida secular. Você não está correspondendo na vida secular? Eu te falo por quê. Porque primeiro você não está correspondendo no espiritual. Você está quebrando princípios. Está passando por cima do que Deus já falou. Está achando que isso não vai fazer diferença, que o que vai fazer diferença é ver o curso lá no YouTube, é aprender qual ação investir, é aprender a falar as frases de efeito, é saber qual é o ramo, a área que agora está vingando. Não. Honre os princípios e os princípios te honrarão. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas você não tem como contestar, a Bíblia prova isso. E não é a Bíblia como está escrito, é quem ouve e pratica o que está na Bíblia. Até hoje está sendo honrado por esses princípios. Está sendo abençoado. Está crescendo financeiramente, está enriquecendo. Tem gente que chegou na igreja bem de vida. Mas tem gente que chegou na igreja pobre e enriqueceu. Todas essas que eram minúsculas e cresceram demais, cresceram com princípios bíblicos. Elas não cresceram porque acertaram a mão lá fora no trabalho delas. Elas não cresceram porque o ramo de atividade delas é bom. Elas cresceram porque, quando Deus falava, elas não só dizimavam como ofertavam. Elas colocaram Deus em primeiro lugar.
Elas assumiram compromissos, e compromissos que às vezes iam além daqueles limites que elas tinham ali humanos, financeiramente, mas elas creram, porque o Espírito Santo plantou dentro delas a semente, e elas regaram a semente, agindo. Tem gente que chegou na igreja, e não é só aqui em São Paulo, mas em vários dos nossos templos no interior, é assim. A pessoa pegou e decidiu, eu vou fazer para Deus primeiro, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o que Deus está colocando no meu coração. Igual fez o Daniel e os 3 jovens. Isso aqui vai me custar agora, esses 3 anos da minha vida vai me custar. Eu não vou ter o prazer que todo mundo ao meu redor está tendo. Eu não vou desfrutar das coisas que todo mundo ao meu redor está desfrutando, mas eu vou pagar esse preço em Deus e vou pagar esse preço na minha vida. Agora é momento de eu plantar, agora é momento de eu investir. E foi assim que eles fizeram, olha o resultado. Senhor, eu oro agora e te peço, em nome de Jesus, abre, meu Deus, abre agora essa visão para cada um, que cada um tenha, meu Deus, agora a dimensão do preparo que o Senhor tem nos proporcionado, as palavras que o Senhor tem nos dado, para nos preparar, para nos ajudar, para mostrar para nós, cada um de nós, o que o Senhor tem reservado, preparado, até onde o Senhor pode nos fazer chegar, subir, alcançar. Mas para isso, o Senhor está mostrando que tem a nossa participação. Não se trata do Senhor fazer, do Senhor dar, do Senhor liberar, mas se trata do quanto nós estamos nos colocando nessa condição, de diligentes, de prudentes, de disciplinados, de resilientes, e a nossa resiliência tem que ser primeiro contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra às vezes o que nós sonhamos uma vida inteira, e não é que o Senhor não tem para nós, mas não é para esse momento. Quantos que fizeram aquilo que não se pode fazer entre a lagarta e a borboleta, de colocar a mão no meio do processo, de tentar antecipar o processo, de diminuir a força que deve se colocar. Ah não, agora eu quero desfrutar, agora eu quero viver o momento. Sendo que o momento não é para se viver, é para se investir. O momento que é para obedecer, o momento que é para plantar. Não adianta a gente querer colher no momento de plantar, e eu peço, ensina isso para o teu povo, Senhor. Nós temos palavras de que o Senhor quer levantar cada pessoa. Tem gente que o Senhor não vai fazer rica, vai fazer bilionária, com o propósito de fazer a tua obra, de sustentar a tua obra, de ser coluna, de ser esteio. E para uma pessoa fazer isso, ela vai ter uma vida esplêndida, regalada. Mas quantos que não conseguem esperar? Estão antecipando as fases. Estão querendo colher na fase de plantar. Estão querendo, meu Deus, comer o que não é para elas comerem agora, é para aprender, é para estar atenta à oportunidade, à autoridade, ao propósito, é para corresponder agora, e não para encher o estômago. Eu te peço, Senhor, ajuda, dá essa revelação. Eu tenho, meu Deus, cada uma dessas palavras, cada ensinamento, cada preparo como revelação, eu oro para que o teu povo também tenha como revelação, para fazer o que é certo, para fazer o que te agrada, para dar condições ao Senhor, e se o Senhor já tem nos dado condições, que essas condições sejam prolongadas, continuadas e multiplicadas, porque o Senhor tem muito mais para fazer, mas é aquele que é fiel no pouco, que o Senhor vai colocar no muito, que o Senhor vai, meu Deus, favorecer muito mais. Alguns o Senhor não quer que seja uma oportunidade, uma ocasião, uma reunião única com a autoridade, com o governador e com o rei. O Senhor tem para que seja apenas o começo. E eu oro e peço que o Senhor ajude, ensine, meu Deus, faz aqueles que estão perdidos
aqueles que foram anestesiados pelo vinho, pelo prazer do vinho do momento, o dinheiro do momento, a imagem do momento. Senhor, traz eles de volta a uma consciência pura, limpa, a consciência que os fizeram chegar até essa oportunidade, que é a que veio pela fé, pelo momento da fé, pelo momento do temor, e não pelo momento, meu Deus, do dinheiro, da imagem, da posição. Ajuda cada um, Senhor, e que aqueles que têm pago o preço, que têm recebido a Tua palavra, que têm sabido, meu Deus, diligentemente, debaixo do temor, pela fé, pagar o preço, que o Senhor exalte, promova, abençoe, que o Senhor libere ainda mais, que o Senhor multiplique essas sementes que têm sido plantadas, as sementes de fidelidade, as sementes de fé, as sementes de entrega, as sementes, meu Deus, de desprendimento, as sementes de ofertas, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, eu peço, abençoa a obra das nossas mãos, eu peço que o Senhor derrame e que o Senhor nos dê unção de conquistas, para que aquilo onde o que nós colocarmos as nossas mãos, que seja multiplicado, que seja abençoado, que a nossa marca seja como a do Senhor, que o nosso trabalho, que a nossa entrega seja de excelência, de uma qualidade ímpar, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, Senhor, que não seja apenas a instrução desse mundo, como foi com os 4 jovens. Eles aproveitaram ao máximo, já que não se embriagavam, já que o foco deles não era a comida, mas eles tiveram sabedoria e instrução do Senhor que ninguém teve. Pelo preço espiritual que eles pagaram, eu peço que o Senhor nos dê visão, sabedoria, que o Senhor nos dê, meu Pai, uma condição única para administrarmos o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que o Senhor nos dê sabedoria como o Senhor deu a Salomão. Que o Senhor faça em nós e por nosso intermédio coisas, meu Deus, que sejam únicas. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o teu povo, dê condições para que cada um cresça, para que cada um progrida. Meu Deus, não permita que o teu povo continue no mesmo nível, não continue com a mesma quantidade, na mesma qualidade. Eu peço que o Senhor nos leve a crescer, nos leva a crescer. Meu Deus, nos empurra para crescer, nos ajuda a crescer. Meu Deus, nos dá condições de crescer. Eu peço crescimento, Senhor, em todos os sentidos, como pessoas, como familiares que nós somos, meu Deus, como líderes, como servos, nos leva a crescer como servos, na área que o Senhor nos colocou, no lugar que o Senhor nos colocou, para servir nossa família, servir as pessoas que recebem do nosso trabalho, servir a Tua obra, servir a sociedade, servir, meu Deus, uma área específica, servir com ideias, com projetos, com trabalho, com força, com tempo, com dinheiro, servir, meu Deus, com saúde, servir com alegria. Nos capacita para servir, eu te peço, Senhor, que cada um aqui seja capacitado, que receba essa unção, para servir, servir bem, servir melhor e ser o melhor servo onde foi plantado para servir. Eu peço a Tua bênção e eu tomo posse dela. Que cada um seja abençoado e que cada área da vida cresça, inclusive, principalmente a vida financeira. Eu declaro e tomo posse dessa bênção do Senhor sobre nós. E que cada um saia daqui, meu Deus, melhor. Como saiu José daquela reunião com o faraó. Como saiu, meu Deus, a Esther, que não só foi abençoada pelo jejum, pela oração, pela intercessão ali do Mardoqueu, mas todo aquele tempo de preparo ela não ignorou e não deixou de fazer nada de tudo que veio à mão dela. Nos ajuda a não perder nenhuma oportunidade, Senhor. Eu peço ao Senhor que seja do Senhor essa bênção e que o Senhor ajude cada um a fazer a sua parte, contribuindo para isso. Eu tomo posse de vitória, eu tomo posse de unção de conquistas, eu peço que o Senhor levante no nosso meio mais colunas, mais Eliaquins, mais sustento e mantimento para a Tua obra, porque esse é o propósito do Senhor levantar, do Senhor erguer e do Senhor abençoar a vida financeira de uma pessoa. Em nome de Jesus, amém.